Bom dia, gente, tudo bem? Bom, hoje nós teremos aula de ciências e teremos aula de arte. E vamos fazer a nossa oração do dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso dia seja abençoado por Deus. Então, amores, aqui na aula de ciências, vocês vão abrir o livro na página 208. Então, o conteúdo módulo 3, página 208. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos musicais. As orquestras sinfônicas, então nós vamos conhecer alguns instrumentos musicais. Lembrando que essa semana, aliás, que esse novo conteúdo, lembrando que esse novo conteúdo é sobre sons. Então, a gente está estudando instrumentos musicais porque tem tudo a ver com o som. Os instrumentos musicais é o que provoca o som nas músicas, faz com que a gente perceba o som de todas as músicas. Então, as orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos. Então, elas são formadas por diversos músicos. As orquestras sinfônicas, elas são formadas por diversos músicos. Ou seja, são músicos diferentes. Quando a gente fala diversos músicos, significa que músicos diferentes formam a orquestra sinfônica, cada um com a sua função. Então, que tocam diferentes instrumentos musicais. Então, esses diferentes músicos também tocam diferentes instrumentos musicais. Esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Então, esses instrumentos podem ser de corda, percussão ou sopro. Os violinos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Então, vem o violino, contrabaixo, todos eles são exemplos de instrumentos de corda. Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas. Então, através da vibração das cordas, o som é produzido, realizado com as mãos ou com o arco. Então, essa vibração das cordas, ela é realizada com a mão ou com o arco. E o tamanho e a espessura das cordas variam. Então, cada instrumento ele tem um tamanho e instrumento da corda de acordo com as suas características. Então, variam, resultando em diferentes sons. O tamanho influencia na questão dos sons. Então, esses tamanhos são diferentes, resultando em quê? Em diferentes sons. E aí vocês têm uma imagem aí com o violino. O violino possui cordas mais finas, que ao vibrar emitem um som mais agudo, fino ou alto. As cordas deles são finas e permite o quê? Permite que um som agudo, fino ou um som alto. E aí embaixo, na outra imagem, no livro também tem, o contrabaixo tem cordas mais grossas, que ao vibrar possuem um som mais grave, grosso ou fino. Então, as cordas que são mais grossas, os instrumentos que têm cordas mais grossas, como que o som sai? Grave, que é grosso, ou um som baixo. E tem pessoa tocando violino e pessoa tocando contrabaixo. Lá na página 209 tem o seguinte: os instrumentos de sopro. Então aqui nós já vamos para outros tipos de instrumentos, que são os instrumentos de sopro. Então, os instrumentos de sopro são aqueles em que o som é produzido pela vibração da coluna de ar interior desses instrumentos.
Essa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento. Então, quando o músico ele sopra o instrumento, ocorre isso. Ocorre essa vibração na coluna de ar. Sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Então, eles são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves do lado externo do instrumento. Então, do lado externo do instrumento tem chaves que permitem isso acontecer. Com os saxofones e nas trompas ou pelos orifícios, como as flautas. E aí tem uma pessoa tocando saxofone, vocês estão percebendo aí na imagem, tem as chaves. O próximo aí tem uma pessoa tocando flauta doce e aparece os orifícios. Aí ela está tocando a flauta. Já os instrumentos de percussão, esses instrumentos de percussão, eles apresentam estruturas para serem percutidas com baquetas ou com mão, como peles ou placas de metal ou de madeira. Quase não sai, amores. Então, ou de madeira. E aí temos exemplos aí desses instrumentos. Os tambores têm a membrana, que vibra com a batida das baquetas ou das mãos, produzindo sons. Pessoas tocando tambor. E vocês estão vendo as pessoas tocando tambores. O xilofone, as placas maiores produzem sons mais graves que as placas menores. Portanto, as placas maiores, elas possuem sons mais graves que as menores. O xilofone, ele possui placas de madeira ou de metal. E essas placas, elas vibram quando são batidas. E tem uma pessoa tocando xilofone. Como estão observando essa questão aí, pessoa tocando xilofone. Aí lá na página 210 tem o seguinte: instrumentos musicais eletrônicos. E agora a gente vai ver sobre os instrumentos musicais eletrônicos. Alguns instrumentos musicais, como os violinos e os violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Então, há muito tempo eles eram utilizados. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com o auxílio da tecnologia, como é o caso dos chamados sintetizadores. Ou seja, os sintetizadores são os conhecidos assim. O que foi que aconteceu? Com a tecnologia, com o auxílio da tecnologia, eles foram criados. E aí facilitando cada vez mais para as pessoas que trabalham com as músicas, por exemplo. Os sintetizadores, o que são esses sintetizadores? Os sintetizadores são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, os quais podem ser convertidos em sons. Esses sinais elétricos, eles podem serem convertidos em sons de instrumentos de sopro, de corda e de percussão. E vocês vejam aí a imagem do sintetizador eletrônico, bem antigo, de há muito tempo. Atualmente, além dos sintetizadores, os músicos eles utilizam o quê? Então, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam sons de outros instrumentos, como os controladores de MIDI e as baterias eletrônicas. Os controladores MIDI, aliás, e as baterias eletrônicas. Assim, um único aparelho pode emitir os sons de diferentes instrumentos. Um único aparelho ele pode fazer o quê? Pode emitir sons de diferentes instrumentos. Aí embaixo tem um controlador MIDI acoplado a um computador. Temos a bateria eletrônica também. E, amores, finalizamos aqui nossa aula sobre os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, eles têm a sua importância, é claro. Imagina como que nós iríamos escutar
uma música. Como existiriam as músicas sem esses instrumentos musicais? Então, eles têm toda a sua importância, principalmente para a gente que admira ou que aprecia uma boa música. Finalizamos nossa aula aqui, vamos para a nossa próxima aula, amores. Aguarde!